Oi pessoal, me chamo Érico Mesquita, sou acadêmico de Direito da Faculdade Luciano Feijão, na disciplina de Fórum e Desenvolvimento Social, do qual fui designado junto à minha equipe a escolher um tema e tratar sobre o assunto e apresentar ele nas redes sociais, tirando dúvida de várias pessoas sobre certos temas. Escolhemos a pandemia do Covid-19 e os reflexos nas relações de trabalho que ela pode ocasionar na atividade empresarial. Separamos algumas indagações, alguns tópicos, dos quais são dúvidas de vários empresários e funcionários da empresa, como o governo pode intervir, como o administrador pode tratar sobre o assunto e tomar medidas cabíveis previstas no âmbito judicial. A primeira indagação que escolhemos entre vários tópicos, artigos, MPs, eu irei tratar sobre algumas delas. E a primeira pergunta se trata sobre se o governo pode restringir e pode parar as minhas atividades empresariais mediante a pandemia. A resposta é que sim. O governo pode fazer o uso do poder de império para restringir os direitos do empresário, bem como dos funcionários da empresa, com o objetivo de preservar os interesses coletivos. E o que é o poder de império? O poder de império é a capacidade do Estado de impor soberanamente a sua vontade, com vistas a atender ao interesse público. Trata-se do princípio da finalidade pública e do interesse público previstos na Constituição Federal. Diante do flagrante ameaça que a pandemia representa, o administrador, com respaldo no artigo 5º, incisos 23 ao 25 da Constituição Federal, pode determinar o fechamento de determinadas empresas públicas ou privadas para garantir o bem da coletividade. Ocorrendo isso, o empresário pode adotar diversas medidas, das quais se destacam a concessão, a antecipação de férias individuais ou coletivas, a compensação dos feriados não religiosos, o banco de horas, a licença remunerada, o teletrabalho, a redução de jornada ou de salário, bem como a suspensão do contrato de trabalho e a dispensa do empregado. A segunda indagação, a segunda pergunta é: quero fazer um acordo coletivo, mas o sindicato não quer iniciar a negociação. Posso negociar diretamente com os meus funcionários sem a participação do sindicato? Bom, em épocas de calamidade pública, as formalidades no procedimento de negociação coletiva devem ser mais flexibilizadas, visando propiciar a celeridade na edição e registro de norma. Exemplo disso é a Subsecretaria de Relações de Trabalho, que é um órgão vinculado ao Ministério da Economia, que editou o ofício circular número 1022/2020, orientando as unidades responsáveis pelo registro de instrumento coletivo de trabalho, que são as convenções e os acordos, devem flexibilizar a exigência de ata de assembleia como condição de registro do instrumento pactuado durante o período de isolamento social decorrência da pandemia. E, por fim, não por outro motivo, a MP 936 inovou a flexibilizar as formalidades legal para a celebração dos acordos e convenções de trabalho em meio à pandemia, permitindo assim o uso de tecnologias e meios virtuais para o cumprimento previsto na consolidação das leis de trabalho, reduzindo assim o prazo legal pela metade. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o assunto. E meus colegas vão tratar mais, irei postar aqui também. E qualquer dúvida é só me chamar no direct, pessoal. Muito obrigado. Me chamo Nayara Gancho, estou aqui para trazer um assunto bastante relevante sobre os impactos financeiros nas empresas e os seus funcionários, o impacto decorrente do vírus na sociedade e principalmente nos setores econômicos. A grande questão que se traz aqui sobre, avisando a pergunta do empregador, é se ele poderia demitir os seus funcionários e se ele poderia suspender os contratos de trabalho sem o pagamento de salário das demais verbas. Se sabe que até 1º de abril essa hipótese não era possível, salvo o dispositivo do artigo 476A da CLT, onde essa suspensão decorria destinação a curso,
de qualificação profissional, mediante consentimento formal do empregado, e previsão de norma coletiva, e sem prejuízo dos demais benefícios, né? Pelo período de 2 a 5 meses. Cabe ressaltar que nesse período houve medidas que de certa forma foram conflituosas, que trouxeram essa suspensão total, né, dos direitos, do contrato, do benefício, mero acordo entre empregado e empregador. Também houve a medida que foi revogada, a medida provisória 927, também a 928, sofreram duras críticas políticas, sociais, até que foi publicada oficialmente, né, a medida provisória, a medida provisória 336, né, que essa medida provisória ela trouxe em seu corpo certos amparatos que possibilitariam uma qualidade, né, de certa forma, às empresas e seus funcionários. Essa medida 936, ela trouxe principais medidas do governo federal, né, que foi o pagamento de benefício emergencial, da preservação do emprego e da renda, uma redução proporcional da jornada de trabalho, de salário, essa suspensão temporária do contrato. E outra questão que se aborda é se com essa suspensão também, se a pergunta que o empregador faria era se ele poderia reduzir esse salário do empregado, e se reduzir o salário, precisaria reduzir proporcionalmente a jornada de trabalho. Então, assim, houve várias medidas onde a necessidade emergente de haver um acordo, né? Se reduzir a carga horária, a jornada de trabalho reduziria o salário, e se essa redução até quando poderia ser, essa redução poderia ser agora de 25%, de 50%, de 70%, de acordo entre as partes, tornou-se possível a redução de salário, né? E a jornada por intermédio de acordo individual, escrito. Então, essa nova lei, ela trouxe vários aspectos, onde trouxe uma flexibilização de acordo entre as partes, que era coletivo, tornou-se individual, o que era formal foi informal, e tentando reverter o máximo possível de prejuízo, como benefício emergencial pago pelo governo, e vários posicionamentos com relação à forma de menos prejudicar tanto a empresa como o funcionário, né? Então, essa medida provisória, ela trouxe em seu bojo certos pontos extremamente necessários e que veremos como a sua aplicabilidade se dará logo após esse estado de pandemia, calamidade. Olá pessoal, meu nome é Ana Larissa, eu sou aluna da disciplina de Fórum de Desenvolvimento e dando continuidade ao que os colegas já apresentaram, eu vou tratar sobre 2 pontos pertinentes. Inicialmente eu vou falar sobre a possibilidade de o empregador poder ajustar com o empregado a não concessão provisória do Vale Transporte, do Vale Alimentação, do Plano de Saúde, da participação nos lucros e outras gratificações durante a pandemia. Então, a MP 927 de 2020, em seu artigo 2º, ela autoriza que empregado e empregador, por meio de um acordo escrito, possam suprimir esses sobressalários. O objetivo disso é diminuir os encargos do empregador e, consequentemente, manter o contrato de trabalho. Há um questionamento sobre o Vale Transporte. Então, só há possibilidade de supressão do Vale Transporte quando o empregado estiver de home office. Então, caso ele não esteja, não há possibilidade de suspensão desse sobressalário. Sobre as demais gratificações e sobressalários, como eu já havia falado, elas podem ser suprimidas por meio de um acordo escrito entre empregado e empregador, que tem o objetivo de beneficiar ao máximo o empregado, nem que seja contando com a simples manutenção do contrato de trabalho.
O segundo tópico que eu irei abordar é sobre teletrabalho. Se o empregado ele pode se recusar ao teletrabalho se é preciso controlar a jornada do funcionário em teletrabalho. O teletrabalho nada mais é do que a prestação de serviços fora das dependências do empregador, utilizando tecnologia de informação e comunicação e não se confunde com o trabalho externo. A principal diferença entre trabalho externo e teletrabalho é porque o trabalho externo não há possibilidade de controle de jornada, enquanto no teletrabalho há essa possibilidade. Porém, a CLT retirou o teletrabalho do capítulo de jornada de trabalho. Então, não é recomendável que o empregador o faça. E caso ele queira fazer, ele ainda vai estar dentro daquela limitação constitucional, de 8 horas por dia. Acerca da possibilidade do empregado ele poder se recusar ao teletrabalho, inicialmente é importante explicar como se dá a transição do trabalho presencial para o teletrabalho. Em regra, dependia de um acordo mútuo entre as partes, que era feito por meio de um aditivo contratual. Porém, com a MP 927 de 2020, essa transição ela é feita a critério do empregador, com a mera notificação de 48 horas ao empregado, podendo modificar o trabalho presencial para o teletrabalho e também decidir quando esse empregado ele vai voltar ao trabalho presencial sem a necessidade de um acordo individual, de um acordo coletivo, sem necessidade alguma de modificar o contrato de trabalho. Então, não é uma faculdade do empregado recusar o teletrabalho. Na verdade, se ele recusar, ele vai estar cometendo uma infração contratual. E, por fim, outro questionamento importante é sobre a possibilidade do empregador em teletrabalho participar do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Esse programa remete à MP 936, que fala sobre a redução da jornada de trabalho e consequente redução do salário. Mas, como eu já havia falado, a CLT retirou o teletrabalho da jornada de trabalho. Então, em regra, não existe jornada de trabalho para o empregado que trabalha em teletrabalho. Então, se não existe, não há como diminuir, logo não tem como reduzir esse salário. Então, a aplicação desse programa ao teletrabalho, ela não é aceitável, não é admitida. Porém, isso não significa que não possa haver outros ajustes, como um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho firmada entre o sindicato da categoria. Olá, meu nome é Ana Luísa, eu sou acadêmica de Direito da Faculdade Luciano Feijão e faço a disciplina de Forte Desenvolvimento Social. Hoje eu vou explicar para vocês como funciona o banco de horas. A lei prevê que o salário mensal fixo, ele remunere aqueles que trabalham 8 horas por dia ou 44 horas semanais. Também é possível fazer um acordo entre as partes. Esse acordo ele é individual e deve ser realizado de forma escrita para que haja a compensação de um dia a mais em outro. Ou seja, quando eu trabalho um dia além do meu horário, eu posso reduzi-lo em outro dia. Essa compensação não é necessário que haja o pagamento de horas extras e deve ser realizado em até 6 meses. Caso seja feita por meio de um acordo coletivo, ele tem o período de 12 meses para realizar essa compensação. Se o empregado ele for dispensado antes de realizar essa compensação, ela será quitada a partir do momento em que houve a rescisão. E elas serão calculadas a partir do valor da remuneração na data em que foi homologado a sua rescisão contratual. Olá, pessoal. Meu nome é Franciela Carneiro. Eu sou acadêmica de Direito da Faculdade Luciano Feijão, aluna da disciplina de Fórum de Desenvolvimento Social, e hoje eu vou tratar sobre as consequências caso não haja o cumprimento do que está disposto nas MPs. As medidas provisórias, elas buscam regulamentar algumas situações para esse período de turbulência econômica, política e jurídica no nosso país, na tentativa de evitar a dispensa dos empregados, dando uma maior segurança tanto para o empregado como para o empregador em manter a relação de emprego deles. No entanto, é certo que será impossível prever todas as situações concretas que possam vir a surgir nesse período de pandemia. As exceções, elas terão que ser consideradas, normatizadas ou não. Caberá à jurisprudência manifestar-se sobre essas exceções. No caso de dispensa sem justa causa,
Como consequência das condições fixadas na MP 936, se houver essa dispensa ainda no período de garantia provisória, o empregador ele fica obrigado a pagar ao empregado, além das parcelas rescisórias previstas na legislação em vigor, uma indenização equivalente a 50%, 75% ou 100% do salário a que o empregado teria direito ainda no período de garantias provisórias no emprego. Já na hipótese de pedido de demissão ou dispensa por justa causa, não vai haver prejuízo quanto à concessão de garantia de emprego, em razão das condições de flexibilização. É possível a dispensa por justa causa, a ocorrência da dispensa por justa causa e o pedido de demissão por parte do empregado. No entanto, nessas situações, não vai gerar o direito ao pagamento de indenização.